Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Toda pessoa normal busca uma família unida, feliz, alegre, em que todas as pessoas se dão bem, se amam, se respeitam e torcem pelo sucesso um do outro. E nesta semana vamos estudar exatamente sobre a unidade familiar. Como que você e eu podemos preservar uma família, manter uma família unida, mesmo com divergências em relação a algumas ideias? Como podemos permanecer unidos, sendo que temos temperamentos diferentes, preferências diferentes e opiniões próprias? Mesmo, amigo ouvinte, que estejamos em um mundo corrompido pelo pecado e que obviamente corrompeu inclusive as relações familiares, há uma forma de nós permanecermos unidos. Permanecer unido não significa concordar em tudo, em todos os momentos, mas amar-se apesar das diferenças. É puxar a corda para o mesmo lado, mesmo que em alguns momentos não possamos concordar em tudo e nem somos obrigados a isso. Afinal, não podemos fundir a nossa personalidade com a de outras pessoas. Entretanto, há uma forma, amigo ouvinte, de amenizarmos os efeitos do pecado, até o momento em que Cristo voltará e restaurará a nossa natureza e restabelecerá a harmonia entre a família da terra e a família celestial. Até lá, você e eu precisamos adotar a Bíblia como nosso manual para relacionamentos saudáveis e precisamos, amigo ouvinte, especialmente olharmos para a cruz. Quando olhamos para Jesus Cristo, não tem como não permanecermos unidos. E nós vamos explorar isso ao longo da semana. Quando olhamos para o Salvador, focamos o mesmo ser, focamos o mesmo ponto. E assim, apesar de diferentes temperamentos, apesar de nossas opiniões próprias, vamos acabar permanecendo unidos, mesmo que não concordemos em tudo, porque estaremos olhando para a cruz. A cruz é o elo de ligação entre os corações de cada pessoa, de cada membro da família. E por isso, nós vamos analisar alguns textos que mostram Cristo como centro da nossa experiência, tanto religiosa quanto familiar, e de que modo Cristo, por meio do seu sacrifício, pode unificar todas as pessoas. De uma coisa temos a certeza, amigo ouvinte, e podemos começar abordando sobre isso, é a de que o desejo de Deus é que as famílias sejam unidas. Deus deseja que os familiares se amem, se respeitem, que puxem a corda para o mesmo lado. E quando uma família, através da ajuda de Deus, consegue fazer isso, ela é um grande testemunho, ela é um poderosíssimo sermão em favor do cristianismo. E em sua oração sacerdotal, Cristo expressou esse desejo de unidade entre os seus seguidores. E eu vou ler para você o que está em João 17, 20 a 21. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo expressa nesta oração o desejo de que os seus seguidores sejam um, assim como Cristo e Deus o Pai são um em pensamento, em caráter e em propósito. Mesmo a divindade sendo formada por mais de uma pessoa, mesmo Deus sendo distinto, mesmo que exista Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe uma unidade tão grande entre essas três pessoas da Trindade que é como se fosse apenas um. Deus quer que, apesar de sermos distintos, termos a nossa personalidade própria, sejamos um só, a ponto de sermos chamados de uma só família. Uma família bem ordenada, harmônica e que se encontra desenvolvendo-se, ela se torna um reflexo da unidade, do amor, da harmonia que existe entre as três pessoas da Trindade. Que a sua família, amigo ouvinte, represente muito bem a Deus nesta terra. Que vocês sejam instrumentos dele para levarem a luz do amor de Deus e do Evangelho para todo o mundo. Cabe a cada um de nós decidirmos
se nossa família será um instrumento para refletir a Trindade ou se a nossa família será um instrumento para refletir o diabo. Cabe a cada um de nós fazermos a devida escolha e a lição desta semana vai nos ajudar a tomarmos a melhor decisão. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estamos estudando sobre a unidade familiar e que propósito de Cristo que os seus seguidores reflitam o caráter amoroso e a unidade que existe entre as três pessoas da Trindade. Hoje veremos de que modo, amigo ouvinte, podemos ser unidos, apesar de nossas divergências. A forma principal de uma família permanecer unida é reunir-se em torno da cruz. Vou ler para você o que está em Efésios 2, 13 a 16, e vou lhe explicar o que eu quero dizer com isso. Unir-se em torno da cruz. Vamos ler então Efésios, capítulo 2, dos versos 13 até o 16. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Neste contexto, o apóstolo Paulo está tratando da unidade entre judeus e não-judeus, entre judeus e gentios. E ele diz que antes de Cristo ter se manifestado, as pessoas viviam, muitas delas distantes de Deus, e havia uma separação entre judeus e não-judeus, tanto que no templo os judeus tinham um lugar para eles ficarem e os gentios tinham outro lugar. Havia uma grande separação. E Paulo argumenta que por causa de Cristo, do sangue de Cristo, todos foram trazidos para perto de Deus. Todos foram unidos, porque diz Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Havia um muro de inimizade. Os judeus no templo, no pátio, eles eram separados dos não-judeus. E a cruz derrubou este muro de inimizade. Todo aquele sistema legal, cerimonial, que na verdade foi, diríamos assim, distorcido pelos judeus na época e que separava judeus e não-judeus, a cruz acabou com tudo isso, de modo que dos dois povos, dos dois grupos de pessoas, Deus formou uma nova unidade. E diz Efésios 2,16, aqui na Nova Versão Transformadora, que ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Isso significa, amigo ouvinte, que quando uma família, quando pessoas das mais diversas nações se unem em torno da cruz, as diferenças acabam.
Não que a nossa personalidade vai se fundir na de outra pessoa e vamos pensar igualzinho a ela, não é isso. Quando nos reunimos em torno da cruz e contemplamos a Jesus, percebemos que o amor infinito dele é direcionado para todas as pessoas e que todos somos pecadores e alvos deste amor. E por isso, quando nos reunimos em torno da cruz, quando contemplamos o sacrifício de Cristo, não nos achamos melhores do que ninguém e nem piores. Mantemos uma postura humilde e equilibrada, reconhecendo que assim como nós somos muito importantes para Deus, as outras pessoas também o são. E deste modo não podemos tratar as pessoas como se elas fossem menores ou maiores do que nós, porque a cruz de Cristo demonstra que todas as pessoas são iguais. Por isso você e a sua família deveriam cada vez mais contemplarem a Jesus. Quando contemplamos a Jesus de forma sobrenatural, o Espírito Santo atua em nós e remove as barreiras que nos separam das outras pessoas. Mas também por causa da contemplação a Jesus, o Espírito Santo desenvolve em nós a humildade, o amor pelas pessoas. E passamos a perceber, à luz da cruz, que todos somos objetos do amor de Deus, que todos somos pecadores, que ninguém é melhor e nem pior do que o outro. Quanto mais perto, amigo ouvinte, nos achegamos de Cristo, mais estaremos perto uns dos outros, como bem escreveu Ellen White. E por quê? Pessoas que se aproximam de Jesus, elas são transformadas à imagem do Cristo que elas estão contemplando. E assim como Cristo era unido com aqueles a quem ele amava e era unido com o Pai, nós vamos expressar este caráter, esta disposição de estarmos unidos com os demais em harmonia, assim como Jesus era. Que você e a sua família contemplem a cruz, que vocês meditem na cruz todos os dias, que vocês façam o culto doméstico, que vocês invistam alguns minutos diários para esta comunhão com Deus, porque assim vocês estarão se reunindo em torno da cruz e isso fortalecerá os laços de amor, de amizade e a unidade entre todos vocês. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo sobre a unidade familiar. Ontem vimos que quando a família se reúne ao redor da cruz, quando todos contemplam a Jesus, eles passam a permanecerem, a se tornarem pessoas mais unidas. Porque quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros, como bem escreveu Ellen White no livro Lar Adventista, página 179. Hoje veremos que por meio deste amor de Cristo, nós também podemos aprender a amarmos ainda mais as pessoas que fazem parte da nossa família. Vamos começar a leitura de 1 Tessalonicenses 3,12, que diz assim: O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Esse texto apresenta, amigo ouvinte, uma importantíssima verdade. O amor, ele é um dom de Deus. Ele não é algo que se encontra naturalmente no ser humano, especialmente depois do pecado. É Deus quem implanta em nós o amor e é Deus quem atua para desenvolver o amor em nós. Todavia, nós precisamos tomar algumas atitudes, precisamos obedecer à palavra de Deus, porque obedecendo à palavra de Deus e exercitando o amor e exercitando o perdão, com isso o Espírito Santo vai fazer com que o amor cresça, aumente em nós, e isso vai proporcionar que nós amemos as pessoas de uma forma mais pura, de uma forma mais intensa. O amor de Cristo, quando é desenvolvido em nós, ele também transforma o nosso caráter. Para você ter uma ideia, o apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, ele havia sido uma pessoa muito orgulhosa, sedenta de poder, crítica, impulsiva. Você pode ler, por exemplo, em Marcos 3,17, Lucas 9, 54 e 55. Ou seja, o apóstolo João era orgulhoso. Ele pensava mais em si mesmo do que nas outras pessoas. O detalhe é que a relação com Jesus o transformou,
Porque quando você se relaciona com Jesus, você é transformado para se parecer com Jesus. Romanos 8:29 diz que Deus predestinou que todo aquele que for salvo seja parecido com Jesus. Nós somos transformados, amigo ouvinte, de acordo com aquilo que nós contemplamos. Se nós passamos contemplando a Cristo e o amor dele pelas pessoas, como é expresso nos evangelhos e também na palavra de Deus como um todo, você e eu vamos aprendendo, vamos sendo transformados para amarmos como ele amava. E interessante, amigo ouvinte, que o tipo de amor de Jesus que ele deseja que nós tenhamos é aquele de João 15:12. Veja o apóstolo João, que era orgulhoso e que não amava devidamente as pessoas e que depois foi chamado de o apóstolo do amor. O apóstolo João foi transformado ao ponto de, em João capítulo 15, verso 12, ele registrar as seguintes palavras e vivê-las. É dito: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo a vocês. O mandamento é novo, não no sentido de que não existia antes, porque em Levítico 19, 17 e 18, Deus já tinha dito para o povo israelita amar ao próximo como a si mesmo. Só que agora Cristo amplia o mandamento. Ao invés de Cristo dizer para amarmos o próximo como a nós mesmos, Cristo diz aqui em João 15, 12 o seguinte: amem as pessoas como eu amo vocês. Ou seja, Cristo amplia a forma de amarmos. E o apóstolo João entendeu tão bem essas palavras e ele permitiu que essas palavras o transformassem de tal modo que em 1 João, capítulo 4, versos 10 e 11, o apóstolo João, que era orgulhoso e não muito amoroso, escreveu o seguinte: é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Você percebe, amigo ouvinte? Quando entendemos a profundidade do amor de Jesus por nós em dar a sua vida na cruz do Calvário, somos constrangidos, somos levados, somos moldados para que amemos mais as pessoas. Então, se você quer desenvolver amor pelo próximo, amor por pessoas da sua família com as quais você se desentendeu, contemple a Jesus, olhe para a cruz, veja o seu valor e o valor da outra pessoa à luz do Evangelho, e Deus, de uma forma maravilhosa, atuará no seu coração e levará transformação para a sua vida. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois do diabo, o maior vilão da família é o egoísmo. O egoísmo tem destruído muitas famílias. Porque o diabo é o egoísta, é orgulhoso e ele transfere esses sentimentos para muitas pessoas. Eu quero mostrar para você, amigo ouvinte, que biblicamente você e eu precisamos vencer o egoísmo se quisermos preservar a nossa família, se quisermos preservar nossa saúde, preservar as relações que realmente são significativas para nós. Agora, é um desafio. É um desafio porque, de acordo com o Salmo 51, versículo 5, somos pecadores desde que nascemos. O Salmo 51:5 diz assim na Nova Versão Transformadora: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. E nós percebemos, amigo ouvinte, que as crianças já nascem egoístas. As criancinhas já nascem com a tendência pecaminosa de priorizar o eu e eu. Com o passar do tempo, isso vai tendo algumas melhoras, mas outros ficam piores ainda. Ou seja, temos uma natureza egoísta e pecaminosa. E por isso precisamos de Jesus Cristo. Precisamos imitar a vida de Cristo para irmos vencendo essa nossa tendência de vivermos somente para nós mesmos. Como que nós podemos vencer o nosso egoísmo? Com mais amor na nossa vida. Quanto mais contemplamos a Jesus, quanto mais vemos a
profundidade do amor dele para com o próximo e para conosco, vamos nos conscientizando de que não somos os únicos neste mundo ou os melhores. Somos tão importantes para Deus como as demais pessoas. Então, imitar a Cristo, primeiramente contemplar a Cristo na cruz, e imitar a Cristo vai moldando o nosso coração orgulhoso e egoísta. Se não permitirmos que o amor de Cristo e a cruz moldem o nosso coração, não conseguiremos preservar nossas famílias. E nós precisamos, amigo ouvinte, contemplar a Cristo e o seu exemplo para que sejamos moldados à semelhança dele. Veja o que esse texto de Filipenses 2 tem a nos dizer sobre isso. Em Filipenses 2, lemos, a partir do versículo 3, Filipenses capítulo 2, versos 13 em diante, o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe, amigo ouvinte? O texto bíblico diz para nós não sermos egoístas, nem tentarmos impressionar ninguém, mas o texto diz que devemos ser humildes e considerarmos os outros mais importantes do que nós, assim como Cristo fez. Cristo não tinha nada de egoísmo ao ponto de não ter se apegado à sua própria condição divina. Ele preferiu esvaziar-se, assumir a forma de servo ou de um escravo para poder morrer pelo ser humano e pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus. Ou seja, se Cristo, sendo Deus, foi humilde e julgou os outros mais importantes do que a própria vida dele, que direito você e eu, pecadores, temos de ser egoístas e orgulhosos? Não temos direito algum. Por isso, contemple a Cristo. Olhe para a cruz. Veja em Cristo o maior exemplo de abnegação do universo. E ao você contemplar a Cristo, você vai cada vez mais se parecer com Ele. É vital, amigo ouvinte, que nós façamos isso. Por quê? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos ou evitados se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 119, escreveu algo muito precioso. Ela disse o seguinte: se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. E não é verdade, amigo ouvinte? Se colocássemos de lado o nosso orgulho, o egoísmo, o eu quero, o eu acho que tem que ser assim, ou eu prefiro isso, se colocássemos isso de lado 5 minutos, por 5 minutos, já conseguiríamos resolver grande parte dos nossos problemas de relacionamento. Pense nisso com carinho, decida contemplar a Cristo e Ele vai ensinar você a se relacionar de uma forma prazerosa, significativa e, acima de tudo, Cristo vai tirar da sua vida o egoísmo que, depois do diabo, é o grande destruidor das famílias. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos instruções do apóstolo Paulo muito importantes para que a estrutura familiar seja preservada, para que os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, sejam relacionamentos saudáveis. Vamos analisar alguns versos de Efésios capítulo 5 e também Efésios capítulo 6. Vamos começar por Efésios capítulo 5, versículo 22, texto inclusive mal interpretado por alguns, mas que contextualmente esse texto se demonstra ser uma bênção para a estrutura familiar. Efésios 5, 22 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando esse texto fala da submissão da mulher ao marido, não é uma submissão servil,
não é uma submissão tirana. Na verdade, é um respeito para com o marido, sendo que após a entrada do pecado, Deus deu à mulher a função de ser, diríamos, o coração do lar e o marido o cabeça do lar. Só que esta submissão, que é um respeito da parte da esposa, tem como base o amor do marido. Isso significa que se o marido não ama a sua esposa e não age com amor e com carinho para com ela, ele não tem direito de ter uma esposa submissa, nesse sentido bíblico. Por quê? O que diz o verso 25 de Efésios 5? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o tipo de amor que um marido tem que ter para com a sua mulher é o mesmo tipo de amor sacrificial de Cristo. Ou seja, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, o marido deve estar disposto a dar a sua vida por sua mulher. Um marido grosso, estúpido, ele não tem direito, simples assim, de ter uma esposa submissa. Outra orientação importante de Efésios encontramos agora em relação aos pais para com os filhos, e dos filhos primeiramente para com os pais. No verso 1 de Efésios 6 é dito assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Veja, amigo ouvinte, que tanto a submissão da esposa, quanto o amor do marido, quanto a obediência dos filhos tem que ser no Senhor. Ou seja, devemos cumprir nossos papéis na estrutura familiar no Senhor. Tudo que é feito no Senhor envolve um amor altruísta e diferenciado. Se a obediência dos filhos aos pais deve ser no Senhor, isso significa que há um momento em que Deus autoriza os filhos a não obedecer aos pais. É o momento em que os pais querem que os filhos façam coisas que não estão de acordo com a vontade do Pai Supremo, que é o Senhor. Fora isso, os filhos devem obediência e respeito para com os pais. Porém, no momento em que um pai e uma mãe quer levar um filho para um mau caminho, e este filho tem consciência disso, é raro isso acontecer, mas pode acontecer. Tem pais, por exemplo, que querem proibir os seus filhos de seguir a Jesus Cristo. Neste momento, Deus permite que os filhos não obedeçam aos pais, porque o Pai Supremo, que é Deus, está acima de tudo. Agora, tirando essa exceção, sempre, sejam os filhos cristãos e os pais não cristãos, sempre os filhos devem obediência aos pais. E há agora um conselho para os pais. No versículo 4 de Efésios 6 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, os pais não devem irritar os filhos. Os pais não devem usar da sua autoridade para ferir, para magoar, para trazer infelicidade aos filhos. E quando os pais disciplinarem os filhos e admoestá-los, isso precisa ser também no Senhor. E relembro, tudo aquilo que é feito no Senhor envolve um amor altruísta e diferenciado. Que Deus abençoe, amigo ouvinte, a você e a sua família, para que cada um cumpra o seu papel para com o outro e assim o lar possa se tornar um pedacinho do céu. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para que as nossas famílias sejam preservadas e se mantenham felizes, precisamos de uma palavra chamada compromisso, comprometimento. Qualquer tipo de relacionamento precisa de comprometimento para que ele possa dar certo. Precisamos estar comprometidos como pais, como filhos, como marido, como mulher. Precisamos estar comprometidos como irmãos. Ou seja, precisa haver um comprometimento de todas as pessoas da família para que as relações familiares sejam fortalecidas e assim preservemos o nosso lar. Jesus
deseja isso para nós, para todos os seus filhos, de qualquer nível de relacionamento. Em João 17, versos 22 e 23, Cristo orou para que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai eram um. São um em unidade. Isso significa, amigo ouvinte, que para nós sermos um, como Deus é um em unidade, precisamos realmente estar comprometidos, precisamos decidir permanecermos unidos com a nossa família. Cabe a nós, amigo ouvinte, decidirmos. Precisamos, através do amor, aumentarmos o nosso nível de comprometimento para com as pessoas que nós amamos. E quanto mais desenvolvemos o amor, maior é o nosso nível de comprometimento. Esse nível de comprometimento é fundamental, especialmente nos momentos de crise. Haverão momentos em que o marido e a mulher sentirão vontade de se separarem. Haverão momentos que os filhos sentirão vontade de saírem de casa. Quando há um nível de amor elevado e, consequentemente, um comprometimento, os cônjuges que estão com vontade de se separarem vão perseverar em permanecerem juntos e resolverem os seus problemas e diferenças. Os filhos vão continuar ao lado dos pais. Ou seja, é o nível de amor que define o nível de comprometimento. Por isso, amigo ouvinte, tenha como uma de suas metas em sua relação familiar e em qualquer outro tipo de relacionamento interpessoal, tenha como meta aumentar o seu nível de amor para que o nível de comprometimento também aumente. E de acordo com Romanos, capítulo 5, verso 5, o Espírito Santo pode derramar o amor em nossos corações. Quando sentimos que o amor está faltando, podemos recorrer ao Espírito Santo e pedir a Ele assim: Senhor Deus, querido Espírito, derrama o seu amor no meu coração. E milagrosamente o Espírito Santo atuará. Nós passaremos a amar mais ainda. E isso fará com que o nosso nível de comprometimento aumente, para que decidamos continuar investindo em nossos relacionamentos, na manutenção de nosso matrimônio e de nossa família. Isso não significa, amigo ouvinte, que não existam erros, que não existam pecados entre nós. Somos falhos, somos pecadores. Mas quando temos mais amor e comprometimento, nós temos mais ferramentas para lutarmos contra os nossos erros, contra os erros dos nossos familiares e continuarmos juntos, como é plano do nosso Criador. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje finalizaremos o nosso estudo da semana, em que nós aprendemos sobre os segredos para a unidade familiar. A família é um presente de Deus para nós, amigo ouvinte, e devemos fazer de tudo para preservarmos o nosso lar. Hoje eu quero mostrar a você a importância de nós, diríamos assim, puxarmos a corda para o mesmo lado. Para uma família ser saudável, as pessoas não podem ser divididas e não podem viver em discórdia.
Quando isso acontece, é porque as famílias estão doentes. E outro detalhe interessantíssimo. Gostei muito de uma citação da escritora Ellen White no livro Lar Adventista, página 179. Ela diz o seguinte: a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. Se na sua casa, na sua igreja, há divisão e discórdia, isso indica que vocês ou alguém de vocês está separado de Cristo. Porque quando nós nos unimos a Cristo, a tendência é nós, ao nos aproximarmos de Cristo, nos aproximarmos dos outros também. Não estou dizendo com isso que significa que unidade significa concordar em tudo. Eu não concordo com vários pontos de vários irmãos meus na fé, inclusive líderes da minha igreja. Mas isso não significa que eu tenha a liberdade para desrespeitar, para eu causar divisões, discórdia na minha família chamada igreja. Eu não concordo com algumas coisas que a minha esposa diz. Temos opiniões diferentes em alguns assuntos. Entretanto, isso não me dá liberdade de usar destas opiniões discordantes para promover divisão e discórdia. Afinal, pessoas saudáveis, do ponto de vista psíquico, e pessoas que estão se aproximando de Cristo vão se aproximar cada vez mais dos corações das outras pessoas, das pessoas amadas. Então, amigo ouvinte, tenha isso em mente. Se a sua família, na sua família as pessoas vivem brigando, discordando de tudo, se na sua igreja as pessoas vivem em discórdia, desrespeitando a liderança da igreja, ou a liderança da igreja usando-se, deste princípio para também não respeitar a opinião dos outros, se vocês de ambos os lados estão em constante discórdia, é porque estão separados de Cristo. Porque quando nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos do coração da outra pessoa também. Porque a cruz nos une. E como que a cruz faz isso? Faz de forma sobrenatural, mas também de uma forma, diríamos, entre aspas, natural. Por quê? Quando nós contemplamos a Cristo, não tem como permanecermos orgulhosos. Não tem como não amarmos as pessoas. Quando contemplamos a humildade de Cristo, paramos para pensar o seguinte, que se Cristo, sendo Deus, fez o que fez na cruz, como que um pecador miserável como eu posso querer ser alguma coisa, posso querer ser melhor do que as outras pessoas? Então a cruz nos inspira a humildade e ao mesmo tempo a cruz nos inspira o amor. Ao percebermos que na cruz Cristo morreu por todas as pessoas. Quando aprendemos com a cruz a sermos mais humildes e quando aprendemos com a cruz a amarmos mais porque Deus amou a todos também, ao ambas as pessoas da família contemplarem a cruz, elas estarão se unindo em torno do amor e da humildade e do amor sacrificial de Jesus Cristo. E isso será manifesto entre os membros da família. Amigo ouvinte, a forma como você e os seus familiares vivem em casa demonstra que vocês estão próximos ou longe de Cristo. Eu quero finalizar o programa deixando para você o texto de Amós, capítulo 3, verso 3. Atente para esse texto. E com base nesse texto, decidam-se por se aproximarem ainda mais de Cristo, para que ao se aproximarem da pessoa de Cristo e da cruz, vocês possam se aproximar ainda mais uns dos outros. Porque Amós 3, verso 3 diz aqui na Nova Versão Transformadora, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Como que vocês permanecerão juntos se não estiverem de acordo? Se não viverem em harmonia, se não aprenderem a respeitar as diferenças,
se não aprenderem a amar acima de tudo? Que Deus guie a você, que você seja um instrumento de unidade, seja um instrumento unificador em sua família e também em sua igreja.